Olá, segundo ano D, segundo ano E. Hoje, em nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho, na verdade, a gente vai resolver uma questão de dilatação linear. Como a gente está acompanhando momentos remotos e momentos presenciais, a gente vai estar no mesmo patamar. Então, a gente começou fazendo uma revisão sobre dilatação linear, na verdade, o conjunto completo das dilatações do sólido, né? Isso que a gente sabe que tem a dilatação linear, superficial e volumétrica. Lembrando que a dilatação linear é apenas em uma dimensão, dilatação superficial a gente vai ter duas dimensões e na dilatação volumétrica a gente vai ter aumento de três dimensões. Lembrando que a dilatação é o aumento devido ao aquecimento do corpo. Tá certo? Então, quando um corpo ele é aquecido, ele tende a expandir. Também existe a contração. A contração é já o inverso. Na medida que eu diminuo a temperatura, o meu corpo também ele tende a diminuir, tá certo? Então, existem várias situações do nosso dia a dia que a gente conversou na aula principal desse conteúdo. Por exemplo, as linhas ferroviárias, elas não são linhas contínuas, tá certo? Elas são linhas subdivididas e aquela divisão entre um trilho e outro é para dar espaço à dilatação que vai ser ocorrida durante o dia a dia, tá certo? Porque como a gente tem a linha exposta à luz solar, então no caso vai ter um aquecimento e provavelmente pode ter um processo de dilatação e como tem aquela abertura, não vai danificar, tá certo? O processo de caminho dos trens, tá certo? Essa é apenas uma. Outra também é a questão das linhas de transmissão de energia elétrica, que no período logo cedo vai estar em linha reta, mas durante o dia, ao sofrer aquecimento, ele pode ter um declínio, tá certo? Esse declínio é devido à dilatação. Então, houve um aumento, então, houve um espaço a mais liberado. Então, no caso, na aula de hoje, a gente vai resolver uma questão de dilatação do tipo linear, que é a questão do aumento apenas do comprimento. A dilatação linear, você usa a seguinte expressão, a seguinte formulação. ΔL vai ser igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes ΔT. Aí, no caso aqui, ΔL é a variação do comprimento. L0 é o comprimento inicial. E alfa é o coeficiente de dilatação linear. E ΔT é a variação de temperatura. Quando a gente fala de dilatação, a gente tem que ficar atento se é linear, superficial ou volumétrica. No caso aqui, a dilatação linear, o coeficiente a gente representa pela letra alfa. Esse coeficiente, ele depende do material que a gente está utilizando, que a gente está fazendo a observação, tá certo? Lembrando que variação corresponde ao processo final menos o processo inicial. No caso da temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nessa questão, essa liga que esse fio de alumínio que liga esses dois postes, ele tem um comprimento de 100 metros. Então, você já viu que ele quer saber qual é o comprimento desse fio, né? Isso ele quer saber o comprimento final. Mas para a gente saber esse comprimento final, então primeiro a gente tem que saber qual é o valor da dilatação. Então, ΔL é igual. Quem é o comprimento inicial? O comprimento inicial é de 100 metros, ok? Vezes o coeficiente. Quem é esse coeficiente? Esse coeficiente é específico do material, que é de qual valor? 24 vezes 10 elevado a menos 6. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 24 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? E a variação? Então, eu tenho inicialmente 20 graus e finalizo com 120. Então, eu vou ter que fazer 120 menos 20, então eu tenho um valor de 100. ΔL
vai ser igual. Então, primeiro, eu vou fazer a multiplicação entre esses três valores e no final eu vou resolver a questão da potência de base 10. Então, a gente vai multiplicar 100 vezes 24 vezes 100. Então, eu vou ter 240 mil. 240 mil. Vou botar um pontinho aqui e completar com zero, né? Que é 240 mil. 240 mil foi o resultado de quem? 100 vezes 24 vezes 100 vezes 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 10 elevado a menos 6. Ok? Para finalizar essa primeira etapa, então, ΔL vai ser igual. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer a eliminação dessa potência de base 10. Então, vou ter que andar 6 casas no sentido positivo. O sentido positivo é para o lado esquerdo. Então, no caso aqui, olha, vamos andar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu número, ele vai corresponder a 0,24. 0,24 o quê? Metros, tá certo? Que é a unidade que a gente vai utilizar, porque o comprimento inicial é de 100 metros. Como ele quer saber o comprimento desse fio a 120, então no caso aí vai saber o comprimento final, porque isso aí é o valor que se dilatou. Então no caso aqui, ó, como é que faço aqui para saber a dilatação? Então o comprimento final vai ser igual o valor de ΔL somado com L0. Então, LF. Quem é ΔL? ΔL é o nosso processo de variação. Então, foi quanto? 0,24. 0,24 somado com L0, que é correspondente a 100. Aí, no caso, aí você vai somar agora 0,24 mais 100. Então, no caso aqui, eu vou ter o valor de 100,24 metros. Então, essa é uma das questões da lista de dilatação linear. Então, veja aí no seu caderno se você fez, acompanha se você fez a resolução de forma correta. E se você não fez, então vai lá no Classroom, observa qual é a lista. Na próxima semana eu vou dar continuidade à resolução sobre dilatações, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham aproveitado bastante aí o conteúdo e até a próxima.